Bom dia, tudo bom, gente? Bom, essa semana eu passei os textos para vocês e agora a gente vai falar um pouquinho, né? Lembrando que o tema dessa semana é obedeça à sinalização, à direção. Bom, nas aulas passadas, vamos relembrar um pouquinho, né? Vocês viram um pouquinho sobre a porta estreita e a porta larga, e que a gente deve ir na porta estreita. Vocês viram também a construção da casa na areia e na rocha, e a gente pôde ver que a nossa casa tem que ser construída na rocha. E hoje a gente vai ver algumas sinalizações para a gente estar no caminho certo, construindo a nossa casa na rocha. A primeira delas é oriente-se. O que quer dizer essa palavra orienta-se? Quando a gente está numa avenida, a gente se orienta por placas, né? E por diversos faróis, né? A gente já sabe que o vermelho a gente para, que o verde a gente segue, que o vermelho a gente tem que parar, o amarelo é atenção. E às vezes a gente até faz alguma coisinha errada nesse processo, né? O senhor sabe, mas existem as placas para serem seguidas. E é isso que a gente tem que lembrar. Quando a gente fala oriente-se, a gente vai pegar agora e ler lá em Provérbios, aonde a Bíblia fala que é pra gente se orientar, tá bom? Provérbios 1, Provérbios 4, versículo 5 e até o 8, fala assim: adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Então, o primeiro item para a gente se orientar é a gente buscar sabedoria, né? Não sei se ontem vocês viram a Naeli, ela falou um pouquinho sobre a questão da obediência. E o entendimento que ela teve no momento de uma situação que ela contou, é que ela lembrou que ela tinha que voltar para casa. Deus deu entendimento para ela. Então, a primeira coisa para a gente seguir o caminho é a gente pedir sabedoria a Deus, tá? A segunda coisa é a Bíblia, a leitura da Bíblia. Todas as vezes a gente fala para vocês sobre isso. Não é opcional, tá? A Bíblia é para ser lida todos os dias. Então, a gente até conhece o versículo lá em 2 Timóteo 3. Vamos ler agora, vai ser projetado esse versículo, vocês podem ler comigo, que fala assim, ó, 2 Timóteo 3, do 14 ao 16. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteiramente sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A gente já falou esse versículo em uma das nossas aulas. Então a Bíblia, ela é a nossa fonte, a nossa fórmula mágica. Lá você tem a inspiração para te ensinar, você tem ela para te repreender das coisas que você faz errado, ela te corrige, ela te educa. Então a Bíblia não é uma opção, é uma obrigação da gente. A gente precisa ler para a gente continuar no caminho certo. A terceira coisa é, na dúvida de qualquer situação, peça conselhos. A gente também falou sobre isso aqui, né? Pedir conselhos. Vamos ver lá em Provérbios 11, 14 o que fala? Provérbios 11, 14 diz assim: não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Os nossos conselhos têm que ser pedidos e eles têm que nos dar segurança. Então, quando a gente pede conselho, a gente sempre tem que lembrar: para quem eu tô pedindo conselho? Ele segue a mesma fé que eu? É uma pessoa mais velha, madura?
Ou ela é mais nova que eu? Eu preciso pedir conselho para pessoas que sejam sábias, tementes a Deus. A quarta coisa é: verifique as circunstâncias. Um certo dia, um rapaz estava numa avenida e ele fez uma oração assim: Senhor, se todos os faróis forem verde, é porque o senhor quer que eu vá para a faculdade. Isso era uma sexta-feira, 7h15 da noite, horário dele estar lá na faculdade. Mas se os sinais de trânsito parecerem todos amarelo e vermelho, o senhor não quer que eu vou para a faculdade, o senhor quer que eu vou para um jogo de futebol, que as minhas roupas estão lá no porta-mala do carro. Gente, vocês acham que Deus, mesmo que os faróis ficassem vermelho ou amarelo, ele gostaria que esse jovem fosse para um jogo de futebol? Não, gente. Porque obedecer a Deus é seguir também os mandamentos que tem aqui na terra. Se sexta-feira era o dia da aula dele na faculdade, essa oração que ele está fazendo não provém, não é viável. Deus não se agrada, porque ele quer que você faça a coisa certa. Então, cuidado com as circunstâncias que você coloca para Deus. Cuidado com as coisas que você fala. A segunda é assim: acione a sua mente. Lá em Salmo 32, no versículo 8 e 9, no Salmo 32, versículo 8 e 9, Deus fala uma coisa muito legal, que ele usa uma tríplice promessa, 3 em 1. Ele fala assim, ó: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir, e sobre as muitas vistas te darei conselho. Não sejas como o cavalo ou a mula, sem entendimento, aos quais com freio e cabresto são dominados. De outra sorte, eles não te obedecem. Aqui Deus fala assim pra gente: olha, eu vou te instruir, eu vou te ensinar e eu vou te aconselhar. Então Deus fala que ele vai fazer isso com a gente. Então, quando tem isso, Deus aconselhando, Deus ensinando, Deus instruindo, é claro que você vai conseguir passar pela porta estreita. Claro que você vai construir a sua casa na rocha, tá bom? Essas são as 5 coisas que eu queria deixar que vocês pensassem nessa manhã. E agora vocês vão estar vendo uma parábola da pérola. Gostaria que vocês prestassem muita atenção. Ela fala da pérola, que um homem deixa tudo e compra essa pérola. E eu gostaria que vocês entendessem que essa pérola é a nossa salvação. A nossa salvação em Cristo Jesus, ela deve valer muito pra gente. Fazer as coisas certas para Deus deve valer muito pra gente. Na parábola da pérola de grande valor, Jesus disse que o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, ele foi e vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Jesus contou esta parábola particularmente aos seus discípulos após ter ensinado uma grande multidão na praia utilizando outras 4 parábolas e antes de partir para Nazaré. O significado desta parábola é o mesmo de sua parábola gêmea, a parábola do tesouro escondido. Alguns estudiosos até sugerem que o homem que busca a pérola de grande valor representa o próprio Cristo, que busca ativamente o pecador e paga por ele um preço incalculável. Mas a melhor interpretação para esta parábola é a de que o homem que busca e encontra a pérola de grande valor é o pecador que encontra a preciosa revelação acerca do reino dos céus através do sacrifício de Cristo no Calvário. Assim como o homem negociante da parábola, ele não se importa em se desfazer de tudo que possui para obtê-la, ou seja, ele entende que nada pode se comparar ao valor das boas novas da salvação no Senhor Jesus. Gente, que vocês tenham uma boa semana. E antes disso eu vou estar orando por vocês. Senhor Deus, eu quero colocar cada adolescente na tua mão, Pai. Que eles possam estar lembrando dessas coisas que a gente está aprendendo junto. Nos ajuda, nos dá força, nos ajuda a trilhar pelos caminhos corretos.
a trilharmos nos caminhos em que leva para a porta estreita, Pai, mesmo sendo difícil, Pai. Que construamos a nossa casa na rocha. Em nome de Jesus. Amém.